comecei a gravar, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Então, agora, um pouquinho mais do que da última vez, eu vou tentar dar mais tempo para vocês perguntarem, tá? Tipo assim, porque nessa altura do campeonato, o objetivo aqui certamente não é ficar passando matéria. O objetivo é que vocês consigam aproveitar o máximo possível para melhorar aí o desempenho do Enem, esse tipo de coisa, tá? Deixa eu só... Tá bom? Então, tipo assim, lá, o que a gente já viu até agora? A gente viu muita coisa na física, né? A gente viu mecânica, a gente viu termodinâmica, né? Que aí a gente viu em 2 ciclos, né? A gente viu ondas. Vocês viram ondas com o Samuel. Essa matéria que a gente vai ver hoje, nas próximas 5 aulas aí, é bem parecida com essa matéria do Samuel, no sentido que ela é mais parente do que o resto, tá? Então, nas próximas 5 aulas aí, a gente vai estar vendo ótica. E eu acho uma matéria muito legal, assim, eu gostei muito quando eu fiz no ensino médio. Mas eu entendo os haters perfeitamente. Tá, a gente vai falar de ótica. Ótica é sobre luz. A gente vai realmente estudar a luz. Então a gente vai ter uma aula hoje aí de propagação da luz. Aí semana que vem, dia 2 de feriado, a gente vai ter uma aula de reflexão, espelhos planos. Aí na outra semana, a gente vai repor aqui na quarta-feira. Isso aqui é quarta-feira. A gente vai ter 3 aulas na mesma semana. A gente vai ter uma aula de espelhos esféricos, que a gente vai, na verdade, terminar essa matéria. E aí depois a gente vai em seguida ver lentes, refração e lentes, que são 2 fenômenos assim, super maneiros. Muito bom. Tipo assim, você tem fibra ótica na sua casa aí, a internet está 10 vezes mais rápido do que 10 anos atrás. É por causa dessas coisas aqui. Eu acho muito massa. Então, vamos lá. É isso. Eu acho que é uma matéria muito boa porque é o tipo de coisa que eu gosto de dar aula assim mesmo, porque eu acho que tipo assim, a gente consegue pensar no dia a dia, sabe? Sobre esse tipo de coisa. A gente entende um pouquinho mais o mundo do lado de fora, de verdade, sabe? Não é só tipo assim, falar da boca para fora. Porque quando às vezes a gente vai falar de eletro e de mecânica, principalmente, a gente entende um pouco melhor, mas não é tão aplicado. Aqui a gente vai focar em estudar fenômenos. Isso é muito massa. Tá? Então a gente vai ver a propagação da luz. Vai ser uma introdução à ótica, assim. Ok? Então, ótica, o que é ótica, né? Provavelmente o hater ia falar que era para ter escrito óptica. Por quê? Ótica mesmo, se você abrir o dicionário lá, você vai achar que, tipo assim, óptica é estudo da visão e ótica é estudo da audição, uma coisa assim, bem diferente. O pessoal que vai fazer letras vai estudar, tipo, semiótica, que é como que a gente entende os signos, vamos dizer, uma coisa assim. Esse é ótica aqui. Então, geralmente, esse pezinho aqui vem para diferenciar. Quando a gente está falando ótica, é a área da física que estuda a luz, fenômenos da visão. Só que hoje em dia, tipo assim, aqui fibra ótica é muito fácil, sabe? Eu acredito que a palavra mais exata é a palavra do cotidiano. Então, ótica é a área da física que estuda a luz e os fenômenos da visão. O nome vem do grego. Aqui está ópticos, que é relacionado ao olho. E dá para imaginar, então, que é uma ciência muito antiga, né? Porque, tipo assim, essa questão de visão, controle da luz e tal, é uma coisa que, tipo assim, muito interesse para a humanidade, em geral, né? Aqui todo mundo conhece, não sei se todo mundo conhece, né? Tipo assim, álbum Pink Floyd. A gente vai conseguir entender mais ou menos isso aqui, mais pra frente. Talvez o Samuel tenha falado com vocês. Se vocês quiserem mandar no chat aí o que o Samuel falou de ondas, de cor e tal, me ajudaria. Eu conversei um pouco com ele, mas aí vocês me dão uma ideia. A gente vai entender um pouco assim como é que funciona esse prisma do Pink Floyd aqui, né? E, na moral, quem não reconheceu essa imagem aqui, quando acabarem as aulas, põe aí no YouTube. Dark Side of the Moon, que é um dos melhores álbuns que eu já ouvi na vida. Tá, mas você vê aqui, tipo assim, aqui é sobre a luz, né? Essa imagem aqui é sobre a luz. É um prisma que está refratando a luz e depois a luz está espalhando as cores. E fibra ótica não é nada menos do que, tipo assim, no passado, tipo assim, ao invés de ter um cabo onde passa aqui a energia carregando informação, a fibra ótica, tipo assim, é um tubo onde tem espelhos aqui e a energia, a luz, ela vai sendo transmitida por dentro desse tubo. A gente vai tentar entender isso mais para frente.
Mas enfim, vocês estão vendo, né? Ótica é muito importante para entender o Pink Floyd, para entender como é que a internet chega agora 10 vezes mais rápido do que quando a gente era criança. Assim. Tá, eu vou só dar uma ideia, né? Tipo assim, que nem eu falei, ótica é uma ciência muito antiga, né? Porque talvez porque seja uma coisa muito misteriosa, entender o que é a luz, sabe? É realmente, tipo assim, na física, uma das perguntas mais difíceis de ser respondido, o que é a luz. Aí, por exemplo, aqui eu vou dar uma ideia histórica da evolução disso. 400 a.C., o Platão, como bom filósofo, pensou sobre ótica, né? Ele acreditava desenvolver a teoria da emissão. Tipo assim, o que é a luz? Para ele, luz, como é que a gente enxerga? A pergunta aqui é assim, como que enxergamos, sabe? Pergunta, como enxergamos? Aí o Platão acreditava que a gente emitia coisas nos nossos olhos, que chegam nos objetos, e aí a gente consegue ver eles, certo? Essa é a teoria da emissão. Tá errado? Tá errado. Aí, 300 a.C., o Aristóteles, como bom discípulo do Platão, também estudou ótica. Ele desenvolveu a teoria da intremissão, se não me engano. Intremissão. O que seria a teoria da intremissão? Seria, a gente não emite nada pelos nossos olhos. Os objetos emitem coisas que chegam nos nossos olhos. Também está errado. Ele está mais perto de estar certo, mas também está errado. Aí também, mais ou menos nessa época aqui, o Euclides, você vê isso aqui é tipo assim, o maior crossover da história da ciência. Aqui a gente tem filosofia, matemática. O Euclides, como bom pessoa que estudava geometria, né? Ele desenvolveu aí o que é a ótica geométrica. Ele começou a desenvolver, né? A ótica geométrica é uma coisa mais complicada. Em que ele usou, Euclides é aquele cara lá da matemática que que desenvolveu assim os axiomas da geometria plana e tal. E interessante, né, que ele desenvolveu então, tipo, um tanto da ótica geométrica que ele não respondeu a pergunta o que é luz, mas ele respondeu: eu sei fazer contas com a luz, consigo planejar as coisas, certo? E mais para frente isso foi muito desenvolvido. Aí mais ou menos entre os séculos 8 até o século 12, a gente não costuma ouvir falar muito disso aqui não, mas foi muito desenvolvido na Pérsia, porque tipo assim, a gente pensa, a gente tem que parar para pensar sempre em história, né? A gente sempre chega para a gente uma história europeia, a gente nunca ouve falar do que acontece do outro lado do mundo. E nessa época, o desenvolvimento da ótica foi feito muito pelos persas. Tipo, esses dois caras aqui, o Ibn, esse aqui é um B, Sal e Abu Sal, eles pegaram assim os Euclides, esses fundamentos gregos aí da ótica e desenvolveram técnicas muito boas. Eles começaram, vamos dizer, eles deduziram coisas que hoje em dia a gente ouve uma chama lei de Snell. A primeira pessoa a desenvolver a lei de Snell foi o Ibn Sal. Só que a gente não chega por causa da história, né? Que é contada pelos europeus. E tem outro que eu não anotei o nome aqui, eu perdi a lista hoje. Acho que era tipo Arrudes o nome dele. Que foi um cara que desenvolveu. Ele acreditava muito na teoria corpuscular. Corpuscular. Que hoje em dia, eu não sabia disso, só fui quando eu fui preparar a aula e descobri que hoje em dia a gente só ouve falar que tipo, foi desenvolvida pelo Descartes e pelo Newton, lá no século XVII. Essa teoria corpuscular, o que ela é? Ela acredita, aí chega muito mais perto de estar certa, de que não são todos os caras que emitem luz. Tem alguns objetos que emitem luz, tipo essa lâmpada aqui. Ela é um objeto que emite luz. E a gente vê, aí emite bolinhas que vão refletir e chegar nos nossos olhos. Essa é a teoria corpuscular. Desenvolvida primeiro por esse cara lá na Pérsia e botado para frente por esses dois gênios aqui. Aí, provavelmente, quando vocês viram lá com o Sam,
vocês viram a luz como não era bolinhas, né? Lá para o século XVIII também, 17, 18. É teoria ondulatória, né? Teoria ondulatória. Que essa aí se tornou muito bem sucedida, né? O Huygens, o Young, são caras lá que desenvolveram muito essa teoria ondulatória, então, tipo assim, pô, é isso, luz é uma onda, Newton tá errado. Beleza. E é assim que vocês provavelmente viram com o Sam. Só que, se for ver, aí, tipo, Einstein, em 1905, um dos artigos mais famosos do Einstein, um dos artigos mais famosos da física, ele mostrou que não, que é, tipo, também a luz igual a partícula. Como é que você concilia essas duas coisas aqui? De um lado, a luz com certeza é onda, do outro, com certeza é partícula. Resolver essas coisas aqui levou ao que hoje foi o maior avanço da história, tipo, dos últimos 200 anos de tecnologia, 100 anos, que é a hoje extremamente deturpada, a física quântica. Por que eu falei isso tudo, né? Porque eu acho que é uma história muito boa, né? Tipo assim, a história de como a gente está há 2000 anos tentando entender uma coisa tão cotidiana como a luz. E veja só, tipo, a volta que isso dá, certo? Sabe? Tipo assim, o tanto de teorias falhas, até a gente conseguir desenvolver coisas, desenvolver lentes, e culminar a luz, uma coisa tão familiar, culminar na física mais estranha que existe, que é a física quântica. E tantos nomes famosos, sabe? Platão, Aristóteles, Euclides, Descartes, Newton, Huygens, Einstein. Todas as pessoas muito interessadas nessa grande área da física. Tá bom. Então, eu vou começar com a matéria de fato agora. E só um comentário. Se alguém comentar no chat, eu não consigo ver, tá? Me dá uma ideia aí. No microfone, se alguém mandar mensagem no chat. Vou continuar. Então, vou começar a matéria, tá? De fato. Aí, quem que tá escrevendo, tira o caderno aí, vamos fazer umas anotações. Tá? Essa história toda aqui, o que a gente vai tirar disso, na verdade? A gente vai tirar, essencialmente, essa ideia de ótica geométrica. A gente vai imaginar a luz como partícula, imaginar a luz como onda, mas o nosso foco aqui não vai ser entender o que é a luz. Nosso foco é entender como que a luz se comporta. Por exemplo, a gente não vai entender por que a luz anda em linha reta. Não, a gente vai ter o fato. A luz anda em linha reta. O que eu consigo concluir com isso? Eu consigo, por exemplo, saber onde que está a imagem no espelho. Eu não vou entender muito bem o que é a luz, mas eu vou entender como é que eu faço as coisas. Eu vou entender por que aquele espelho do busão lá atrás, ele é bom para o motorista. Esse tipo de coisa. Tá bom? Vou começar de fato. Tá, de onde vem a luz? Fato aí. Existem alguns objetos que emitem luz. Fontes de luz. Por exemplo, o Sol é uma fonte de luz. O Sol fica lá queimando hélio, e essa reação aí é uma reação que emite muita energia. Energia essa que a gente consegue enxergar como luz. Outra fonte de luz aí seria uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada aqui. Como é que funciona? É a mesma coisa. No caso aqui, essa lâmpada de LED é diferente, mas, por exemplo, é a mesma coisa uma lâmpada incandescente. Como é que ela funciona? Ela esquenta muito aqui esse filetinho de tungstênio, né? Esse filete de tungstênio. Opa. Tungstênio. Me fala se a letra estiver pequena, tá? Porque eu sei que a maior parte de vocês estão no celular. Aqui esse filetinho esquenta aí uns 4.000 graus, simplesmente. E esse calor aí, ele começa a emitir luz. Por isso que gasta muita energia, porque é muito quente. Agora, a lâmpada fluorescente, lâmpada de LED, essas lâmpadas elas têm outros sistemas. São reações químicas que não, não é simplesmente esquentar. Tanto objetos aí, fontes de luz. Certo? São fontes de luz que a gente enxerga. A gente enxerga os objetos quando o cérebro, os nervos aqui, como é que é? A luz chega no olho e o cérebro interpreta os raios de luz que chegam nos olhos. Certo? Por exemplo, aqui tem uma lâmpada ligada, aí tem bandidagem aqui, a bandidagem está olhando para o livro, onde está batendo a lâmpada. Aí o livro espalha a luz que chega nele, tipo, para mim, eu tô aqui. Como é que vocês estão me enxergando? Porque a luz aqui na minha frente está chegando, está batendo em mim, está espalhando, e está chegando em particular na câmera
da webcam aqui. Aí você consegue me enxergar, porque aí a câmera consegue pegar a imagem. Então, se você olha diretamente para a lâmpada, por exemplo, é uma coisa parecida, né? Tipo assim, quando você olha direto para a lâmpada, você está vendo a luz direto. Então, tem dois jeitos, né? Tipo assim, ou você olha direto para a fonte de luz, ou você olha para a luz que está refletindo em outra coisa. Tipo a Lua. A Lua, ela não emite luz, mas o Sol está lá batendo a luz nela. A gente consegue ver a Lua aqui, a Lua está cheia agora, porque o Sol está batendo nela lá, está refletindo a luz do Sol, está espalhando a luz do Sol e está chegando no meu olho. Eu consigo enxergar a Lua. Pergunta aí, por exemplo, o que acontecesse se o Sol explodisse, sumisse? Agora, puf, sumiu o Sol. O que a gente ia ver olhando para o céu agora, nesse momento? Só deixar vocês pensando um minuto aí, um segundo. Né? O que aconteceu? Puf, o Sol sumiu, a Lua não produz luz, então a Lua ia ficar um grande pretão lá. Lua, tchau para a Lua. Opa. Enfim, grande preto. Ok. Legal, né? Então é assim que a gente enxerga as coisas. Tá, a propagação da luz. No mesmo meio, aí o fato, a luz propaga ela propaga em linha reta quando ela está no mesmo meio. Tipo, aqui você tem esses lasers, né? O laser está todo no ar aí, e você vê os lasers, isso aqui é uma foto, né? Então é o mundo real. A luz propaga em linha reta. Né? O que acontece, normalmente, é que quando você tem tipo uma lâmpada, tipo essa lâmpada aqui, a lâmpada, ela emite luz para todos os lados, mas a luz que ela emite continua em linha reta. Não muda de direção. É tipo laser aqui. Tá, se você vê aqui, tipo assim, os holofote da Praça da Liberdade aí, se alguém já viu. É isso aí, tipo, você tem aqui o holofote, aí o holofote vai emitir uma luz assim, que vai abrir assim, mas assim, sempre em linha reta. Isso aqui jamais vai, tipo assim, não tem condição, é impossível, fisicamente impossível, que esse holofote acendesse aqui e fizesse esse holofote azul, por exemplo, aqui, fizesse uma coisa curva, assim, sabe? Uma ondinha, assim. Impossível. No mesmo meio, não. Você teria que, tipo assim, fazer uma coisa, um projeto para alterar esse ar aqui, ou coisa assim. Fisicamente impossível. E a luz é muito rápida, né? A luz é 300 mil quilômetros por segundo. Esse é daqueles números, tipo assim, tão grandes que a gente não consegue entender o que eles significam. Porque, tipo assim, o raio da Terra, o diâmetro a circunferência da Terra é tipo 40 mil quilômetros. Então, 300 mil quilômetros é tipo assim, mais de 7 vezes as voltas na Terra em um segundo. Certo? Mas assim, é interessante pensar que a velocidade da luz não é infinita, né? Tipo assim, se o Sol, o que eu falei antes do Sol explodindo, se o Sol sumisse, por causa da distância aí da luz da Terra até o Sol não ia sumir na hora. Ele ia demorar aqui um tempo para viajar. Vamos lá, o Sol está aqui, a Terra está aqui, o Sol está aqui. Aí os raios estão vindo. Aí se o Sol some, puf, ainda tem esses raios vindo a caminho aqui, até chegar na gente. Aí demora uns 15 minutos para gente descobrir que acabou a vida na Terra. Ok? Tá bom. Alguma pergunta até aí? Combinar assim, tá? Quando eu fazer uma pergunta assim, eu vou abrir o chat. Vou contar até uns 10 e vejo se tem alguma coisa. Tá bom. Vou continuar. Tá, a propagação da luz, né? Aqui você vê que todos os desenhos que eu falei, a luz se propaga em linha reta. E esse aqui é o desenho padrão aí da ótica. Dessas aulas todas, exercícios do Enem e tal. A gente vai desenhar essas linhas para representar os raios de luz que estão sendo emitidos. Pensa isso aqui é tipo o sol ou uma lâmpada. Aí, esses aqui são os raios de luz possíveis, né? Aí a gente tem aqui tipo os feixes de luz, são esses
conjuntos de raios de luz, né? Porque nunca você tem só um raio de luz. Isso nem faz sentido. Você tem meio que um aglomerado de luz. Quando você pega uma lanterna assim, puf, vai um feixe de luz. A gente classifica eles assim como, tipo, divergente, que é quando os raios estão afastando, convergente, que é quando os raios estão aproximando, e paralelos. Né? Divergente quando eles estão divergindo, convergente está convergindo, e paralelos, eles estão paralelos. Vou escrever de novo que estava aqui. Convergente. Manda presença aí no chat agora, gente. Tá. Não vou olhar o chat por enquanto. Por exemplo, aqui, tipo, como é que funciona o farol? Farol do carro. Dentro do farol você tem uma lâmpadazinha. Aí você tem um espelho lá. Tipo assim, aí a lâmpada, como é que é? A lâmpada ela é uma coisa desse tipo, né? Os raios são divergentes. Aí você tem um espelho no formato certinho para que a luz bata lá e saiam os raios paralelos. Aí você ilumina só o que está na sua frente no carro. Porque se os raios continuassem espalhados, você não ia iluminar só a sua frente. Você ia perder muita luz. Porque a luz, ao invés de ficar focada na sua frente, ela ia ficar toda espalhada. Tá? Outro fato aí, que diferentes raios de luz não interferem na trajetória do outro. Isso é bem intuitivo, se a gente parar para pensar uma hora. Mas é que, tipo, se você pegar essa lâmpada aqui assim, se eu pegar aqui o meu celular, aí a luz do celular vai passar direto pela luz da lâmpada, assim. Aí a luz da lâmpada vai para lá, a do celular vai para lá, elas vão somar, mas elas não vão, tipo assim, mexer uma com a outra. Aqui é tipo duas lanternas, ó. Dois caras, aqui os policiais aqui estão com a lanterna, né? Nessa direção. Aqui não acontece nenhum fuzuê, não. Bem chato, né? A luz só continua na trajetória que estaria se não tivesse a lâmpada aqui. Vamos dizer, se esse cara aqui apaga a lanterna, essa luz que chega aqui nesse cara não muda. Ok? Tá bom. Aí, o que enxergamos, né? Peraí. Já falei isso, né? Aqui foi mal. Mas aí, então, o título tá errado. O título seria, sei lá, meios óticos. Tá? Que, tipo assim, o fato, a luz propaga no vácuo. Por exemplo, a luz sai do Sol, chega até aqui, se propagando no vácuo. Isso é uma coisa muito interessante, porque tipo, a luz é uma onda. A onda se propaga no meio, exceto a luz, certo? Que se propaga exatamente na falta de meio. Porque, tipo assim, a luz está lá caminhando, luz, e se aparece uma partícula aqui, essa partícula absorve a luz. Então, por isso que a luz propaga no vácuo. No vácuo, ela continua indo. Aí, na presença de matéria, o meio, a gente tem 3 classificações aqui, né? Que é importante para pensar, para o dia a dia e para o Enem. Esse aqui é o meio transparente. Né? Que é o que? A luz passa e ela flui, vai embora, sem problemas. Vou escrever de novo aqui. Como é que é isso? Você tem, tipo, aqui, por exemplo, esse vidrinho aí. Aí, os raios de luz vêm aqui. Aqui eles até mudam de direção, mas depois eles continuam assim, eles vão todos paralelos aqui. Certo? Então, tipo assim, a pessoa que está enxergando aqui, vai enxergar tudo certinho. Tá a mesma coisa aqui, então. Esse aqui é o meio, esse aqui, então, a pessoa vê através, certo? Por causa disso aqui. Esse meio aqui é o meio que deixa passar a luz sem alterar o formato dela. Esse aqui seria o meio
translúcido. É só pensar no que significa a palavra, né? Lúcido é o quê? Lúcido é o que tá bom. Não, mentira. Lúcido é o que tem luz, né? Na verdade. Então, translúcido é o que deixa passar a luz. Só que, tipo assim, ele não deixa passar a luz tão bem quanto transparente. Aqui o translúcido ele deixa passar a luz, mas ocorre alguma coisa ali dentro que a gente não consegue identificar certinho. Aqui a gente consegue, por exemplo, ver que passou a luz, mas a gente não consegue, se aparecer uma pessoa ali, a gente não consegue ver o rosto dela, por exemplo. Isso aqui é um teatro de sombras. O que acontece aí, no meio translúcido, é que a luz vem aqui, e ao invés de seguir bonitinho assim, ela vai meio que aleatoriamente, assim, sabe? Então, um vem para cá, outro raio de luz que vem para cá, ele toma outra direção completamente diferente, ou coisa assim. Vamos dizer, esse raio vem para cá e vai-se embora. Você vê, tipo, aí como esse raio fica espalhado, você consegue ver que está passando luz, mas você não consegue ver certinho o que tem lá. Tá, e outro meio aqui é o opaco. Opaco. Seria o meio que simplesmente a luz não passa, né? A luz chega aqui e acabou. Aqui a luz não passa. Parou. Né? Só olhar para as imagens aqui, né? O transparente, o vidrinho aqui. Isso aqui, na verdade, é uma placa de energia solar, muito massa, que é o transparente, tecnologia nova, que eu achei no Google. Achei legal. A luz passa, e é isso. Translúcido aí, tipo, é o que eu falei, né? Tipo, uma pessoa chega aí. Isso é muito comum no teatro, é muito legal, às vezes, quando usa a técnica de usar um meio translúcido assim, que você consegue ver no fundo uma coisa um pouquinho mais abstrata. Você não vê exatamente a pessoa que está atrás. Meio opaco, aqui, tipo, a luz não passou, né? Tipo, aqui tá vindo raio de luz e ele parou aqui. Então, não chegou aqui. Enquanto esse raio de luz estava aqui do lado, chegou até lá. Ok? Alguma pergunta aí? Chat aberto. Ok, deixa eu ver as horas. 22. Tá bom, tá acabando. Aí, beleza. Sombra e penumbra. Então, o que é sombra? Sombra é quando tem um bloqueio total da luz. Penumbra é quando tem um bloqueio parcial. Por exemplo, você tem essa velhinha aqui acesa. Aí ela emite luz, né? E tem aqui alguma coisa bloqueando a luz. Se esse negocinho não tivesse aqui, a, a luz que chega aqui, ela ia iluminar tudo, né? Iluminar toda a parede aqui. Só que não tá, né? Então, tipo assim, você vê que, vamos dizer, os raios de luz que estão vindo aqui, alguma parte vai ser bloqueada. E, na verdade, nessa região de sombra aqui, não chega luz nenhuma. Enquanto aqui na região de penumbra, alguns raios de luz chegam. Só que não todos. Uma parte está indo bloqueada. Tipo esse raio que está vindo aqui assim. Opa. Esse raio que está vindo daqui para cá foi bloqueado. Esse raio que está vindo daqui para cá não foi bloqueado. Ok? Aí por que fica escuro, né? Porque como não chegou raio de luz, não chegou luz no nosso olho e ficou escuro. Ok? Sombra e penumbra. É isso aí, a gente consegue olhar para isso aí, então, tipo assim, como é que seria assim, tipo, dá para fazer um experimento em casa, quem quiser fazer depois da aula, é tipo assim, você tem que pegar dois celulares. Aí você pega os dois celulares assim, e segura eles, e passa uma coisa na frente, né? Tem que ter três mãos. Uma mão para cada celular, e a outra para passar na frente. Aí, dependendo de como você põe assim, você vai ver que, tipo assim, você põe sua mão, uma região vai ficar muito escura, que é a região de sombra, e a outra região vai ficar um pouquinho cinza, não vai ficar tão escura, porque é a região de penumbra. Tá? Eu poderia fazer aqui, mas não tem dois celulares. Poderia fazer com isso aqui, na verdade. Mas aí, talvez não dê certo. Tá bom? É isso aí, a gente usa para explicar, por exemplo, eclipse parcial e tal.
como é que isso aqui como é que gira a Lua em volta da Terra? Vocês já devem ter visto isso aqui em geografia, talvez. Que a Lua ela roda em volta da Terra num plano inclinado aí, né? Tipo assim, ela não roda no plano em que a Terra roda em torno do Sol. O que acontece? Tipo assim, quando você vê tipo, a posição de lua cheia, essa posição aqui, em que os raios do Sol, eles são emitidos daqui e eles chegam todos aqui na Lua. Aí a Lua reflete eles e chega na gente. Essa aqui é a lua cheia. A lua nova é o quê? Os raios do Sol vêm todos para cá e não chega nada para cá. Não tem nada, nenhum raio de luz que chega na Terra. Certo? Então é meio anti-intuitivo isso. Porque tipo, a lua nova é quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Lua cheia é o contrário. Quando é que ocorre um eclipse, então? O eclipse ocorre aí justamente na fase de lua cheia, que é quando o alinhamento da Lua aí, na hora de chegar na região de lua nova ou na região de lua cheia, ela se alinha aí com a órbita da Terra com o Sol e ela realmente tampa a luz que está vindo do Sol. Aí, se vocês forem ver até esse desenho aqui, você vê porque que, tipo assim, o eclipse solar só vê uma parte da Terra, enquanto a lua cheia é tampada na Terra toda, né? Bem legal isso. Tá? Então, aqui está o Sol. Quando isso aqui acontece, da órbita da Terra alinhar com a órbita da Lua, aí, então, a gente acontece um eclipse quando a Lua está aqui, nessa região de sombra. Certo? O que vai acontecer? A Lua está aqui. Vou botar a Lua de vermelho. A Lua vai estar aqui, vai estar vindo. Aí quando ela começar a entrar na região de penumbra, ela vai começar a sumir, vai continuar sumindo, até ela sumir de fato quando ela entrar na região de sombra. Que quando é que rola um eclipse parcial? É quando a Lua só passa aí por essa região de penumbra e não chega a chegar na região de sombra. Aí só parte da Lua começa a sumir, mas ela continua lá. Né? Onde é que seria o eclipse solar? Aqui, né? Nessa mesmo contexto de alinhamento aí, só que a Lua ali. Ok? Aí tem uma foto bonita aqui, dessas fases do eclipse, que aqui a Lua, aqui vamos dizer, a Lua estava cheia aqui antes, com certeza. Aí ela vai sumindo quando ela vai entrando na região de penumbra. Aqui, na verdade, está entrando na região de sombra, né? E ela vai, na medida que ela vai pegando a região de sombra, ela vai sumindo. E acontece um fenômeno estranho no final, que a lua fica vermelha. Por isso que a lua fica, tipo assim, da lua vermelha, essas coisas, eu imagino que seja por conta disso. Por conta dessa transição. Quando você botar aqui, como é que a gente identifica as coisas? Vou botar esse aqui, o ponto 1, ponto 2, aqui mais ou menos, e aqui o ponto 3. Ponto 1 é quando a Lua está entrando aqui, nessa região de penumbra, né? Que a Lua começa a sumir. Aí, ponto 2 é quando a Lua já está lá, quase sumindo. E o ponto 3, surpreendentemente, é quando a Lua está exatamente atrás. Se vocês forem perguntar o porquê, é meio difícil de explicar agora, mas assim, tipo, por que ele fica vermelho, quer dizer? É interessante, porque quando, tipo assim, a luz do Sol está vindo aqui, e a luz é uma onda, né? Então, por conta disso, ela chega nesse ponto aqui, e vocês viram lá com o Samuel, difração. Que a lua vai... Como aqui ela vai bater, vamos dizer, ela vai bater aqui, é quando, tipo assim, como é que você ouve, né? Tipo assim, ela bate na quina e espalha. Então a lua, que está exatamente aqui, vai receber um pouquinho dessa luz difratada, mas como ela está difratada, ela mudou de cor. E é isso, eu acho muito bacana, acho muito bonito isso aqui. E então, são coisas simples, né? Tipo assim, hoje é uma aula mais, sei, mais básica, assim. Não vai dar tempo aí de resolver exercício, né? Esse é exercício de eclipse. Já são 8h30. Aí, ao invés disso, eu fiz um quiz aqui. Esse ciclo, eu vou fazer, essas aulas eu vou fazer um esquema desse tipo. Eu vou mandar no chat agora. Opa. Eu vou mandar no chat aqui um Google Forms, tá? Aí, tipo assim, eu não vou olhar o Google Forms. É só, tipo, um Google Forms de revisão da matéria da aula.
Tipo assim, porque eu sei que é muito fácil perder a aula, mas assim, a matéria não é tão difícil, às vezes. Então, tipo assim, às vezes você simplesmente vai lá e tenta fixar esse conteúdo na cabeça. Logo depois, tá? Então, eu vou ficar aí até 8h35 com, aqui nas chamadas, já podem sair. Se quiserem perguntar dúvida aí, perguntar dúvida no chat, manda bala. E eu sugiro, recomendo fortemente aí que vocês realmente abram forms agora e tentem resolver forms agora, tá bom?